Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos as boas-vindas a mais esta oportunidade de adoração virtual a um Deus real, um Deus presente em todos os momentos da nossa vida e que só tem uma intenção: o melhor para nós. O fim de toda esta história de tristeza, dor, separação, pecado, morte. E esse dia não está longe, está cada dia mais perto. E que eu e você estejamos preparados todos os dias para este encontro pessoal com Cristo. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu convido você a compartilhar o link do nosso culto, convidar pessoas para que estejam conosco nestes momentos de louvor, oração e estudo da palavra. Estamos numa série especial buscando fazer a diferença. Como fazer a diferença nesses dias tão tristes e tumultuados nos quais estamos vivendo? E juntos temos analisado nestas últimas 3 semanas como fazer a diferença exatamente através do sofrimento, através também da felicidade. Na semana retrasada, semana passada, tivemos a semana de oração com o pastor Dudu. Retrasada, como fazer a diferença através da língua, das nossas palavras. E hoje vamos conhecer como fazer a diferença através do serviço, do servir ao próximo, assim como Jesus nos deu o exemplo. Vamos orar e na sequência, louvarmos juntos o nome de Deus. Durante esse período, você pode escrever aí nos comentários do Facebook ou no chat do Zoom o seu pedido especial, a sua gratidão nesta noite. Nosso irmão Manuel Nascimento fará a oração daqui a pouco e, na sequência, estudaremos a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Podemos estar celebrando vitórias, também chorando derrotas. Estamos muitas vezes desanimados com muitas lutas, animados também com conquistas. Enfim, na alegria ou na tristeza, louvado seja o teu nome. Neste momento, queremos mais uma vez na tua presença pedir a tua bênção para este encontro virtual que tem um único objetivo: reconhecer o teu senhorio em nossa vida e render graças, louvores ao teu nome por tudo aquilo que o Senhor é para cada um de nós. Aceite, por favor, as nossas orações, nosso louvor, e que através do estudo da palavra possamos ser mais uma vez alimentados e transformados. Entregamos esses momentos em suas mãos e que juntos possamos a cada dia ter a certeza da salvação em Cristo. Orando em teu nome, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, quero agora convidar você a louvarmos juntos o nome do nosso Deus. Um hino curtinho, menos de 2 minutos, mas que tem que ver com o nosso tema de hoje, que é exatamente o serviço, o servir ao Senhor. Então vamos cantar juntos e pedir ao Senhor: faz-me um servo. E na sequência teremos então o momento da oração intercessora. Vamos louvar a Deus? Deixe-me só preparar aqui a tela do hino. E na sequência, vamos juntos cantar ao Senhor, louvá-lo nesta noite de quarta-feira, 15 de outubro, no Brasil, celebrando o Dia do Professor. Que Deus abençoe nossos queridos professores e professoras. Vamos louvar?
Que oração extraordinária para que eu e você possamos então elevar ao céu nesta noite, 15 de outubro de 2025. Faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo para te servir, exatamente como Cristo serviu, termos a oportunidade de servir a este Deus e cumprir o chamado que ele nos fez. Não há melhor pedido a ser feito nesta noite. Vamos dar uma boa noite para o querido casal, Carol e Manuel, direto de Pawtucket. Também nossa querida Kathleen de Paula, aqui em Framingham. Lá no estado do Espírito Santo, o querido casal Márcia e Carlos Barreri. Bênçãos para vocês aqui pelo Zoom. Na página da igreja de Seekonk, nós vamos dar uma boa noite para a querida Esther Nascimento, também para Laurença Lopes, para o Marcos Alexandre, também para Elisângela Almeida. Esther e Marcos enviando aqui uma boa noite a todos. Marcos também aproveita para agradecer a Deus e a todos os irmãos que oraram em favor da sua aluna Elizabeth. Ela fez a cirurgia, não é, a respeito da vesícula, passa bem e já está em casa se recuperando. Ele então agradece a oração dos irmãos em prol da sua aluna. Ele que é um professor para pessoas habilitadas, mas que possam ter alguns traumas, alguns medos, não é? Que não conseguem, mesmo habilitados, dirigir. O Marcos é um especialista nesta área. Se você está aí na Zona Sul de São Paulo, pode contatá-lo caso conheça ou precise dos serviços para aprimorar a sua capacidade de dirigir, tá bem? E uma das suas alunas é aqui a Elizabeth, que graças a Deus já passa bem após a sua cirurgia. Nós temos aqui na página da família Primeiro Encontro também uma boa noite para a querida Belmira Lopes, aqui em Pawtucket, a querida Ellen Cristina, da nossa igreja Hope, em Leominster, todas, Belmira em Rhode Island, a Ellen aqui em Massachusetts, lá na Flórida, nossa irmã Angela Costa, todas desejando uma boa noite para quem já está conosco. Irani Tenório, direto de São Paulo, boa noite, pastor, Deus abençoe a todos e gratidão. Ela escreve aqui, Deus seja louvado, Irani, bênçãos para você e sua família. Nossa querida Ellen gostaria de pedir oração em prol da sua tia Wanda. Ela está em Rondônia e foi diagnosticada com fibrose pulmonar. Então, por favor, vamos anotar aí no nosso caderno de oração. A tia Wanda, da nossa irmã Ellen, foi diagnosticada com fibrose pulmonar. Então, tem a ver aí com uma incapacidade respiratória, não é? Algo preocupante. Então, vamos colocar a tia Wanda nas orações aqui do nosso grupo das quartas-feiras à noite e amanhã também na família Primeiro Encontro. Elci Estevanato, chegando de São Paulo também, dando aqui o seu boa noite e bênçãos, ao lado da irmã Virgínia Mevet, também São Paulo, bênçãos para ambas, que Deus esteja com vocês. A irmã Irani, pedindo que oremos por ela, ela fará uma cirurgia de catarata no dia 24 agora de outubro, né? Próxima semana, 24 de outubro, vai ser na próxima sexta-feira. Ela operará então um dos olhos, o olho direito primeiro, e está aqui nas mãos de Deus para que tudo dê certo. Então vamos orar para que tudo corra bem na cirurgia da nossa irmã Irani Tenório, cirurgia de catarata na próxima sexta-feira, dia 24 de outubro. Também está conosco o Felisberto Semedo. Seja bem-vindo, Felisberto. Que bom que você está aqui conosco, desfrutando do nosso momento de adoração ao Senhor, e ele deseja paz para todos os nossos irmãos. O mesmo para você e família. Muito bem, aqui nós temos também nossa irmã Márcia, direto do Espírito Santo, Brasil, desejando também uma boa noite para todos os irmãos e irmãs. E chega então um momento da nossa oração intercessora. Temos aqui, irmão Manuel, a cirurgia de catarata da irmã Irani na próxima semana. Temos também a tia Wanda, né, da irmã Ellen,
que está aí diagnosticada com fibrose pulmonar. E também, então, a gratidão do nosso irmão Marcos pela cirurgia bem-sucedida da sua aluna Elizabeth. Vamos dar aqui uma boa noite para Lucimagna Aguiar, lá na cidade de Limeira, né, professora? Professora Lucimagna Aguiar, cidade de Limeira. Deus esteja com você e feliz Dia dos Professores. Temos aqui também a Silvana Sintra conosco, todas as quartas, além da Célia Alves, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Silvana em São Paulo, capital. Muito bem. Quero então convidar a dar aqui uma boa noite também para Carline, que é filha do casal Márcia e Carlos. Carline, que também está lá no estado do Espírito Santo, em Aracruz. Bênçãos para você, para o Marcos, para o William e Miguel, seus filhos. E, por favor, então, irmão Manuel, a oportunidade de intercessão para pedidos e agradecimentos nesta noite de quarta-feira, enquanto também temos aqui a nossa irmã Virgínia Mevet completando aqui a informação de que o seu filho Rodolfo também fará uma cirurgia. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Então, vamos anotar também aqui no caderno de oração o nome do Rodolfo. Rodolfo, que é filho da nossa irmã Virgínia Mevet, fará uma cirurgia nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. E também nossa irmã Lacir Clemente, direto da cidade de Everett, aqui na Grande Boston, pede oração pela sua família, ok? Muito bem, então temos duas situações de cirurgia a serem feitas, uma amanhã com o Rodolfo e a próxima cirurgia, aliás, a cirurgia feita da nossa querida Elizabeth, e também a cirurgia de catarata da nossa irmã Irani. Então, temos duas a serem feitas, Irani e Rodolfo, uma que já foi feita, da Elizabeth. Então, a nossa querida Irani, a cirurgia de catarata, dia 24. Muito bem. Obrigado, irmão Manuel. Que Deus possa usá-lo mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui neste momento, nesse culto de oração. Senhor, nós queremos primeiro de tudo pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos prepare para a salvação que é em Cristo Jesus. Também, neste momento, quero interceder para Elizabeth, que está recuperando da cirurgia. Muito obrigado por isso, Senhor. Por favor, continua a recuperar dela a sua saúde. Também para a Helena, que está pedindo para a tia Wanda, com o problema de fibrose, que o Senhor possa usar os médicos para tratá-lo, Senhor, segundo a tua vontade. Temos também a Irani, a operação de catarata, que o Senhor possa usar os médicos segundo a sua vontade. Temos também o Rodolfo, que vai fazer uma cirurgia amanhã, Pai. Por favor, que o Senhor esteja com os médicos, esteja com ele e que tudo possa dar certo segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por muitas pessoas que estão recuperando e aqueles que ainda não estão recuperando, que o Senhor possa permitir que, dentro de breve, a sua graça possa alcançar a cada um deles. Nós queremos agradecer também por muitas pessoas que se encontram aqui neste culto desta noite, os nossos irmãos lá do Brasil, amigos e de outras partes do mundo que se encontram aqui, sim. Cada um deve ter um pedido no seu coração. Por favor, Pai, segundo o tamanho da tua misericórdia, que o Senhor possa atender a todos. Queremos pedir também uma bênção muito especial sobre o pastor que vai partilhar a mensagem desta noite conosco. Tudo possa chegar a cada um de nós, de maneira que nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nos abençoe a todos, nos dá uma noite feliz, nos explicamos tudo no nome do Senhor Jesus Sagrado. Amém. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Que Deus os abençoe. Muito bem,
Estamos então juntos para poder dar aqui a nossa sequência, não é? Na nossa série Como Fazer a Diferença, e que de fato possamos buscar em nossa vida fazer a diferença nas diferentes situações em que vivemos. Como dissemos no início, já estudamos como fazer a diferença através do sofrimento, já estudamos como fazer a diferença também através da felicidade e também já estudamos como fazer a diferença através da língua, das nossas palavras. Hoje, nosso quarto tema. Vamos juntos estudar, através da palavra de Deus, como fazer a diferença através do serviço. E é isso que vamos então apresentar a partir de agora para vocês. Espero que você tenha aí em mãos a sua Bíblia impressa, que você tenha condição de consultá-la durante exatamente aqui o processo do nosso estudo. Será muito importante você ter a sua Bíblia, uma canetinha marca-texto. Aproveite aí o caderninho de oração também para poder fazer as anotações daquilo que iremos estudar nesta noite em que e que Deus fale conosco através da sua palavra. Como fazer a diferença através do serviço? Muito bem. Pense numa família que ficou assustada e, por que não, revoltada com uma decisão que parecia absurda. Aliás, foi isso que ele ouviu. A sua decisão era absurda, a sua decisão era insana, a sua decisão era ridícula. Ridícula. O seu biógrafo diz que sua mãe chegou a dizer que seria imperdoável a atitude que Albert Schweitzer estava tomando aos 30 anos de idade. Seus amigos, seus familiares descreveram desta forma a decisão que ele tomou. Uma decisão absurda, uma decisão insana, uma decisão ridícula. Abandonar um emprego estável como sendo diretor de um seminário de teologia na Alemanha. Ele, que a esta altura, aos 30 anos de idade, já era um teólogo respeitado, também era respeitado como filósofo, tanto assim que era o diretor de uma faculdade de teologia, além de ser também um organista famoso e estudioso sobre a obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Então, ele se apresentava tocando as peças de Bach nestes órgãos que você está vendo aí na foto, né, com dois teclados e aqueles órgãos enormes. E ele era um concertista já renomado na Europa, quando tomou uma decisão que deixou todos boquiabertos. Com 30 anos de idade, aquele que já era formado, teólogo, filósofo, sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu estudar medicina. Decidiu estudar medicina para quê? Para se tornar um médico missionário na África. Isso lá pelos idos do início do século XX. Ou seja, algo completamente fora de questão para alguém educado e de família com certo poder aquisitivo ali na Alemanha, na Europa. Impossível. O que ele iria fazer na África, no meio do nada, no meio a doenças tropicais? E foi exatamente isso que ele decidiu. Abandonar a carreira estável de teólogo, deixar de lado os concertos de órgão e agora poder viajar para aquele país que hoje é conhecido como Gabão, mas na época era chamado de África Equatorial Francesa, um dos territórios franceses no continente africano. E enquanto ele estudava medicina, Albert Schweitzer, que nasceu na Alsácia, que àquela época era parte da Alemanha, pregava
em igrejas nos domingos à noite, lecionava no seminário durante a semana e ainda achava tempo para realizar recitais de órgão por toda a Europa. E tudo isso com um único objetivo: financiar a sua viagem para a África. Era um excelente organista, uma autoridade na música do famoso Johann Sebastian Bach. Em 1911, ele foi então aprovado nos exames finais da Faculdade de Medicina, então passou a fazer de forma focada uma série de concertos de órgão para poder levantar os recursos financeiros para a sua viagem. E a sua viagem aconteceu 2 anos depois, 1913. Então, junto com agora sua esposa Helene, eles chegaram ao Gabão com 70 caixas contendo equipamentos e suprimentos. A primeira coisa que fez ao chegar em Lambarene, ali no Gabão, foi estabelecer um consultório. E pasmem, a única construção que ele achou mais ou menos pronta e que depois, obviamente, foi adaptada foi um galinheiro. Isso mesmo que você está ouvindo. Schweitzer, ele encontrou a única estrutura que ele achou ali que pudesse dar partida para o seu local de atendimento foi um galinheiro. E em Lambarene, ele então iniciou num antigo galinheiro a atender os pacientes com uma ampla variedade de enfermidades. Imagine esse local, chamado na época de África Equatorial, e sem acesso a nada, sem água potável, sem energia elétrica, nada. Uma variedade de doenças ele encontrou ali: febre do pântano, malária, lepra, reumatismo, feridas abertas, insônia, diarreia e ocasionais casos de elefantíase. Tudo isso é o que esperava por aquele que havia crescido em berços de ouro na Europa. Era um teólogo, um filósofo, um organista famoso que voltou para a faculdade a fim exatamente de se entregar à missão num país distante. Sua esposa, Helene, ao mesmo tempo em que Albert decidiu fazer medicina, sabe o que ela decidiu fazer? Enfermagem. Ela abraçou a causa daquele que viria a se tornar o seu esposo e ela se formou como enfermeira. E juntos, então, eles passaram a atender os primeiros pacientes ali no Gabão com a ajuda de um nativo e intérprete de alemão chamado Joseph. Muito bem, Albert e Helene fizeram várias viagens entre a África e a Europa. Na África, ele trabalhava como médico e na Europa, ele realizava recitais, escrevia livros, fazia palestras para angariar fundos e também poder recrutar outros profissionais de saúde voluntários para que passassem uma temporada com eles ali no Gabão. Aliás, este livro que está aí na sua tela, esse livro foi um sucesso de vendas nesse período em que ele levantava fundos para a missão lá em Lambarene, no Gabão. E todo recurso que ele conseguia, ele investia 100% na ampliação e na própria melhoria daquela estrutura que veio a se tornar um hospital. Interessante que durante esse período em que ele esteve no Gabão, as duas grandes guerras mundiais explodiram. A Primeira Guerra Mundial surgiu e ele estava lá trabalhando com os nativos. Lembram-se que era uma colônia francesa. E Helene e Albert eram alemães. Portanto, o exército francês fez com que ele ficasse preso dentro da sua casa, lá no Gabão, lá em Lambarene. Por ser alemão,
ele ficou em prisão domiciliar. Mas passados alguns meses e tamanho a necessidade daquelas pessoas, o exército considerou esta decisão ridícula. Ele não teria como ser um soldado alemão, estava ali para salvar vidas. Então eles relaxaram a prisão e ele voltou a fazer os seus atendimentos. Porém, mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, na qual ele também estava lá, ele foi levado para um campo de concentração na região dos Pirineus, ali na Europa. Contudo, ele manteve o seu hospital aberto durante a Segunda Guerra, mesmo enfrentando escassez e batalhas nas proximidades daquele lugar, salvando sempre muitas vidas. Albert Schweitzer, ele tornou-se conhecido como sendo uma autoridade em duas áreas: as necessidades médicas da África e uma filosofia de vida de que cada pessoa deveria servir a outras. Interessante. Ele abraçou esta causa como realmente a sua causa de vida, reverenciar vidas, ou seja, respeitar qualquer vida, a vida humana, a vida animal e a vida vegetal, servir, proteger, dar o seu melhor pelo próximo. Exatamente por isso ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952, pela sua atuação humanitária e também pacifista. Albert Schweitzer tornou-se um símbolo mundial de serviço altruísta, sendo então chamado o médico das selvas pela imprensa internacional. Ele costumava dizer o seguinte: o que o mundo mais necessita é de homens que se dediquem às necessidades de outros homens. Uma bênção recai sobre os dois, aquele que ajuda e o que é ajudado. Nosso maior erro como indivíduos é que andamos pela vida com os olhos fechados e não percebemos nossas chances. Para onde quer que uma pessoa se vire, encontra alguém que precisa dela. Para qualquer lugar que você virar o seu rosto, você vai encontrar alguém que precisa de ajuda. Interessante que este senhor, mesmo enfrentando muitas dificuldades, no final da vida, a sua esposa contraiu tuberculose, sequelas do período em que ficaram presos na região dos Pirineus, na Europa. Ele também enfrentou muita depressão, mas infelizmente ela veio a falecer. E aos 84 anos, ele voltou à África para nunca mais ir embora, falecendo 6 anos depois, aos 90 anos de idade. E ele dizia para sua filha, que mais tarde veio a trabalhar com ele também, nesse período final da sua vida, sua filha chamava-se Rena, e ela era a chefe do laboratório que eles instituíram no hospital, e ele disse à sua filha que ela não se espantasse, porque pelas tradições africanas ele era muito amado por aquele povo, porque o povo dizia que ele não ia à África para estudar os africanos como sendo cobaias. Ele estava lá por amor, servir por amor. Então ele era extremamente respeitado pelos nativos daquele país e de todo o continente. E ele disse: não se espante se depois da minha morte eles continuarem a fazer homenagens. E foi exatamente isso que a filha dele notou. Durante todos os domingos pela manhã, mais de um ano após a sua morte, os nativos vinham ali cantar e expressar as suas homenagens à memória de Albert Schweitzer, no seu túmulo que ficou ali, o seu corpo, na África. Sabe, meus queridos, nós encontramos alguém maior do que Albert Schweitzer, que também escolheu servir. E é interessante que ele nos deixou diretamente esta mensagem:
a cada um daqueles que viriam a se tornar seus seguidores, incluindo Albert Schweitzer, que fez o que fez exatamente pelo exemplo de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo nos disse? Evangelho conforme Marcos, capítulo 10, verso 44. Abra sua Bíblia, por favor, enquanto damos uma boa noite lá para o Canadá com a querida professora Dorcas Gonçalves. Seja bem-vinda, professora, e mais uma vez, feliz Dia dos Professores para você e para o seu esposo também. Bênçãos. Marcos, capítulo 10, leitura do verso número 44, dando uma boa noite lá para João Pessoa, na Paraíba, Brasil. Valdegrácia Fonseca, bem-vinda. E quem quiser, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Sim, meus queridos, Deus nos criou para que possamos servir uns aos outros. Jesus, ele não se limitou a apenas ensinar este princípio. Jesus viveu este princípio. Lavou os pés sujos dos seus discípulos, tarefa que era reservada para escravos. E esta mensagem foi revolucionária para uma cultura onde as classes sociais tinham muito valor. A atitude de Cristo ao se dobrar diante dos seus discípulos para lavar-lhes e secar-lhes os pés foi algo chocante, algo revolucionário. Jamais alguém em posição de rabi, de ensino, de mestre, estaria se curvando diante dos seus discípulos para lavar-lhe os pés. Jesus andou na contramão da cultura de classes sociais, poder, posição e status. Jesus nadou exatamente contra a maré do seu tempo. Avance com a sua Bíblia para a carta de Paulo aos Filipenses, falando exatamente a respeito de Cristo. Filipenses 2, a partir do verso número 5. Filipenses 2, a partir do verso número 5, onde lemos: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E que tipo de morte, meus queridos? Morte de cruz. Nossa atitude deveria ser a mesma atitude de Jesus Cristo. Renunciar a tudo, assumir a natureza de servos, sermos obedientes a Ele até a morte. Será que eu e você estamos prontos para dizer amém? Estaríamos nós dispostos a sermos servos obedientes a Cristo até a morte? Os apóstolos também ensinaram este mesmo princípio de serviço. Até mesmo quem está em posição de autoridade deve aprender a servir os seus subordinados. Volte a atenção neste mesmo capítulo para os versos 1 a 4 agora, por favor. Filipenses 2, a partir do verso 1 até o 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista os próprios interesses, mas também os dos outros. Uau!
Toda esta porção do capítulo 2, do verso 1 até o verso 8, merecem estar destacados aí na sua Bíblia. A segunda porção, a porção que representa Cristo, versos 5 a 8. E a primeira porção, o ensinamento direto do exemplo de Cristo para mim e para você. O interesse, o bem-estar do próximo está acima do meu próprio bem-estar. Já imaginaram se vivêssemos exatamente numa sociedade que tivesse este padrão de vida, o bem-estar do próximo acima do meu próprio bem-estar? Não teríamos roubos, não teríamos guerras, não teríamos corrupção, não teríamos nenhum tipo de violência. Esse é o padrão que Cristo pede a mim e a você como seus servos. O interesse do meu próximo sempre acima do meu próprio interesse. Aliás, todas as nossas relações deveriam ser marcadas exatamente por esta liderança servil. Marido e mulher deveriam aprender a servir um ao outro, conforme Efésios 5, do verso 22 ao verso 31. Pais e filhos deveriam servir uns aos outros, conforme Efésios 6, 1 a 4. O próprio governo, se existisse um governo realmente dirigido por Deus, ele deveria servir ao cidadão, assim como o cidadão deveria servir ao seu governo. Primeira carta do apóstolo Pedro 2, versos 13 e 14. E, finalmente, uma igreja onde os seus membros não servem uns aos outros não cresce. Pare para pensar nas relações humanas que estão aqui identificadas. Marido e mulher, pais e filhos, governo e cidadão, igreja e seus membros, o cristão e a comunidade, conforme lemos ali nos versos 1 a 4 de Efésios 2. Se de fato a liderança servil não estiver presente nos nossos diferentes relacionamentos, não existe paz, não existe crescimento. Uma igreja que não tem uma liderança que serve aos seus membros e estes aos seus líderes, ela não batiza, ela não cresce, ela não tem aquilo que Cristo pediu que ela tivesse. E estamos vivendo um tempo triste onde igrejas encerram ano após ano sem levar ninguém ao batismo. Estamos vivendo momentos tristes em que casamentos estão se desfazendo. Momentos tristes em que pais e filhos vivem em conflito. E não precisamos nem dizer sobre governo e cidadãos, né? Está aí, às vistas de qualquer um que queira enxergar. Portanto, se não houver aquilo que Cristo nos deu exemplo, meus irmãos, não existe paz, não existe relacionamento, não existe crescimento. Se não houver aqueles que aprendem a colocar o interesse do próximo acima do seu próprio interesse. Faz sentido? Vou usar o sino da família primeiro encontro. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Pega a visão. Se não houver uma liderança servil, se não houver o colocar o interesse do outro em primeiro lugar, seja o outro meu cônjuge, seja o outro meu pai, o meu filho, seja o outro o governo, o cidadão, seja os membros da minha igreja e os seus líderes. Se não houver este espírito de liderança servil, estamos longe do ideal do cristianismo. E como então eu e você podemos demonstrar na prática este espírito de serviço? Fazendo tudo que nos for possível para suprir as necessidades do nosso próximo. Se está ao nosso alcance e se está em nosso conhecimento, temos que agir.
Obviamente que não vamos conseguir suprir as necessidades de todas as pessoas. O próprio Jesus admitiu: os pobres sempre estarão entre nós. Entretanto, nós devemos ajudar aqueles que estão em necessidade, sempre que isto for possível. Sempre que for possível. Você pode olhar ao redor e encontrar alguém que precisa de algum tipo de ajuda. Pode ser um alimento, pode ser um ouvido para ouvir, pode ser uma atenção, um telefonema, um agasalho, o que for. Se você prestar atenção, você vai encontrar pessoas em necessidade ao seu redor. Servir tem que ver com a nossa missão. Sem missão, não existe necessidade e nem motivação para o serviço. Se a salvação não for uma prioridade para mim e para você, eu não vou ter interesse em missão e muito menos em serviço. Estou bem do jeito que estou. Porque missão envolve sacrifício, sair da zona de conforto, envolve o meu dinheiro, envolve o meu tempo, envolve o meu corpo, a minha capacidade. Eu tenho que me sacrificar em prol de fazer algo por alguém. E se a missão não for algo que me empolga, eu não vou querer pagar esse preço. A missão digna de Deus, ela captura nosso coração, nos atrai para o serviço, porque somos atraídos exatamente para cumprir a missão, ou seja, expandir o reino da graça de nosso Senhor Jesus. Deus nunca chama as pessoas para fazerem algo que elas possam realizar por si mesmas. Pega aqui a visão, meu irmão. Você está com medo de se envolver no serviço porque você se acha incapaz, porque não tem recursos, porque você vive numa comunidade, numa vizinhança em que as pessoas são frias, são fechadas, você está dando desculpas para não querer fazer porque está com medo, acha que não tem capacidade? Pois pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Atenção aí, cara pálida. Deus nunca chama as pessoas para fazerem algo que elas possam realizar por si mesmas, porque assim eu e você não precisaríamos dele. Você entende? Fazer a diferença através do serviço é necessário porque eu e você aprendemos a depender não do nosso recurso, não da nossa capacidade, não da nossa gestão. Nós passamos a aprender a depender de Deus, porque a missão é dele e o que fazemos é para ele, não é para nós. Você não precisa ser reconhecido com um Nobel da Paz, como foi Albert Schweitzer, para fazer o que você tem que fazer. Você simplesmente faz porque Deus espera e ordena que você faça. Fazer a diferença através do serviço. O serviço ao semelhante não começa com os desejos de alguém que está disposto a melhorar o mundo, de alguém que está disposto a atingir um objetivo especial. Não. Fazer a diferença através do serviço ao semelhante trata-se de um chamado de Deus para que eu e você executemos o plano que é dele, não nosso. É muito diferente de você achar que, não, agora eu vou praticar justiça social a qualquer preço. Deus não está pedindo isso. Até porque ele não está interessado no seu plano, na sua visão de justiça àqueles que precisam de ajuda. Ele já tem o próprio plano. E ele quer que você execute o plano que é dele. Deus não quer melhorar este mundo. Lembre-se disso. Deus quer redimi-lo. Deus quer transformar este mundo no formato original antes do pecado. E você vai cooperar com ele?
Ou vai tentar ainda buscar caminhos que você acredita serem os melhores? Deus já tem um plano para este mundo quebrado. Ele só precisa de servos que estejam dispostos a fazer o que ele pediu. E isso não é difícil entender. Difícil é executar. Para ser um servo, nós precisamos abandonar a nossa tendência de buscar o sucesso e o progresso pessoal às custas dos outros, nos dedicando de maneira abnegada ao bem-estar do próximo. A gente não precisa ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Nós fazemos para que o nome de Deus seja reconhecido. Percebe a diferença? Se seguirmos o exemplo de Jesus, vamos aprender a fazer a diferença através do serviço. E qual foi o exemplo de Jesus? Evangelho conforme Marcos, capítulo 10. Boa noite, querido Pedro, querida Gilda Simões. Evangelho conforme Marcos, capítulo 10, leitura do verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Jesus, o Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, escolheu a limitação de se tornar ser humano e não ser servido, mas servir e dar a sua vida para o resgate daqueles que aceitarem o seu amor. Então, quem sou eu para querer escolher o que fazer, escolher a quem servir? Não. Cristo deu o exemplo prático. Como cristãos, nós devemos gastar nossa vida no serviço a Deus e ao ser humano. O próprio Senhor é o servo por excelência e ele nos chama para que sejamos servos como ele também. E de que forma ele nos mostrou isso? Evangelho conforme João, capítulo 13, leitura do verso número 5. Evangelho conforme João 13, verso número 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meu irmão, minha irmã, o ensino de Jesus não deixa dúvidas. Devemos ser conhecidos, não por sermos honestos, não por sermos sóbrios, não porque somos responsáveis, não devemos ser conhecidos porque somos vegetarianos, não devemos ser conhecidos porque somos frequentadores da igreja, até já fomos mais, não é? Ultimamente, poucos estão frequentando a igreja. Não devemos ser reconhecidos porque somos carregadores da Bíblia, ou porque somos bons músicos, bons cantores. Irmãos e irmãs, antes de tudo isso pelo qual somos conhecidos, eu e você deveríamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Pegou a visão? Eu não estou falando que guardar o sábado é coisa ruim, que vegetarianismo é coisa ruim, que frequentar a igreja é coisa ruim. Não ponha palavras na minha boca. Eu só estou dizendo que tudo isso deveria ser algo que vem depois de que eu e você fôssemos reconhecidos como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus que primariamente, por nosso profundo e dedicado respeito pelos outros, e também pelo nosso amor cordial, impregnado pelo senso da presença de Deus em nossa vida,
serve a qualquer pessoa sem barreira étnica, sem preconceitos, sem indiferença. Pegou a visão aí, meu irmão? Fazer a diferença através do serviço, estando pronto a servir a qualquer pessoa que Cristo colocar em nosso caminho para ser servida. A serva do Senhor, no livro Parábolas de Jesus, página 226, Ellen White escreveu o seguinte: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do quê? Do amor divino. É importante frequentar a igreja, importante adotar um cardápio saudável, importante guardar o sábado, importante você ter aí boas posturas, ser honesto, não ser dado às bebidas alcoólicas, ser respeitável. Tudo isso é importante. Mas, meu irmão, se estas coisas forem feitas sem refletir o amor de Cristo, elas não servem para nada. Aliás, elas vão servir para afastar as pessoas de Cristo. Percebe? O verdadeiro serviço está impregnado do amor divino. E o amor divino ama pessoas, não rituais. Ama pessoas, não cerimônias. Ama pessoas, não coisas. Fazer a diferença através do serviço é exatamente refletir esta mensagem de graça através da revelação do caráter do amor divino. Irmãos, o serviço edifica a comunidade. O serviço cuida das necessidades do nosso próximo. O serviço não obriga ninguém a retribuir o próprio serviço. Ah, eu fiz, ele tem que fazer também. Quando fazemos, não fazemos esperando nada em troca. O serviço verdadeiro atrai, une, cura e edifica. Pegou a visão aqui? O verdadeiro serviço que vem de Cristo através de nós, ele atrai, une, cura e edifica. Quando escolhemos ser servos, renunciamos ao comando da nossa vida, deixamos Deus nos comandar, nos conduzir, e existe nisso uma grande liberdade. Nós nos tornamos disponíveis e até mesmo vulneráveis. É aquilo que eu tenho dito várias vezes: deixe Deus ser Deus na sua vida, não tente controlá-lo. Deixe que ele assuma o comando e ele mostre onde está a sua lambarene. Albert Schweitzer costumava dizer isto: o dia em que você descobrir a sua lambarene, ou seja, o propósito da sua vida, você vai ter descoberto tudo. Você anda perdido na sua vida cristã, ainda não achou um propósito? Peça isso a Deus. E este propósito passa pelo serviço. O serviço que flui do nosso íntimo resulta em vida, alegria e paz. O Cristo ressurreto nos convida para o ministério da toalha. Servir. Por isso, eu pediria que você guardasse esta frase. Pessoas que fazem a diferença estão mais preocupadas em servir do que serem servidas. E se, como cristãos, nós aprendêssemos esta extraordinária lição, nós estaríamos mais focados
em pregar o Evangelho. Se realmente nós buscássemos mais servir do que sermos servidos, não haveria igrejas completando um ano sem levar ninguém ao batismo. Não haveria igrejas doentes, morrendo. E nós precisamos atentar para estes sintomas que estão tomando conta das nossas igrejas. Pessoas que perderam a paixão de servir, mas exigem serem servidas. Querem tudo na hora que querem, do jeito que querem, na maneira que querem, e não aceitam opinião diferente. Meu irmão, minha irmã, quer ser feliz? Abra mão da sua opinião, abra mão daquilo que você acha que é certo. Deixe Deus no comando. Experimente uma vida cristã que faça a diferença, buscando mais servir do que ser servido. Este é o convite que Deus está nos fazendo nesta noite. Será que eu e você estamos dispostos a aceitar, fazer de fato a diferença, servindo, mais do que sermos servidos? Você aceita este convite nesta noite? Orando em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados. Infelizmente, temos perdido o foco da nossa vida cristã. Estamos mais preocupados com aparência, cerimônia, ritual, coisas, objetos. Estamos nos esquecendo que Cristo morreu por pessoas. Estamos deixando de lado o privilégio de servir e estamos exigindo ser servidos. Sermos servidos e ainda exigindo que tudo esteja de acordo com a nossa opinião. Não temos experimentado paz. E nossa religião tem sido, muitas vezes, tristeza, isolamento, tédio. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa visão, muda a nossa forma de pensar. Dá-nos exatamente a visão de Cristo. A visão de alegria, de paz, de empatia, de sentir a dor do outro e buscar o bem-estar do outro acima do nosso próprio bem-estar, Pai. Um amor que não abre mão dos princípios, não abre mão da identidade, não, mas que de verdade restaura, cura, edifica, une. Então, em nome de Jesus, queremos ser servos do Deus Altíssimo. Ajuda-nos a sermos servos em todos os nossos relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos, governo e cidadão, igreja e seus membros, e na nossa relação com aqueles que não estão dentro ainda do teu povo. Que possamos ser servos em todas as circunstâncias, seguindo exatamente o exemplo de Jesus, que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Que possamos despertar antes que seja tarde demais. O servir envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve entrega, mas é absolutamente nada diante de tudo aquilo que Cristo fez, faz e fará por nós. Nossa oração hoje, em nome de Jesus, faz-nos teus servos, querido Deus. Assim, possamos, servindo ao nosso próximo, expandir o teu reino de graça e preparar mais pessoas que estarão diante
deste Deus maravilhoso face a face muito em breve. Esteja com todos os pedidos e agradecimentos manifestados nesta noite. E, por favor, volte logo para nos buscar, entregando a nossa vida, pedindo um milagre do serviço em nossa existência, a fim de que verdadeiramente possamos ter mais prazer em servir do que sermos servidos. Em nome de Jesus, o teu povo diz: Amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida e que juntos possamos verdadeiramente servi-lo. Servi-lo para que mais pessoas possam amá-lo. Próxima quarta-feira, a sequência da nossa série e amanhã, 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, nos mesmos links, a família Primeiro Encontro. Deus te abençoe, uma boa noite. Lembre-se, alguém está esperando que você possa ajudar, servir, fazer a diferença. E o mais importante, breve, Jesus voltará. Uma boa noite a todos.